É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso radar da mídia. Quase que eu falo boletim. Nosso radar da mídia aqui no Terça Livre. E vamos direto para a pauta, então, internacional. Muitos devem ter acompanhado já. Na semana passada houve a prisão do Steve Bannon. Não só do Steve Bannon, mas também de outras pessoas ligadas a ele, acusados de uma fraude, né? O Paulo vai explicar melhor pra gente o que foi, mas em linhas gerais, ele fez uma campanha de coleta de recursos, né? E está sendo acusado de ter se apropriado de uma parte desses recursos, né? É mais ou menos isso, Paulo? Entendi certo? Como é que foi isso aí? Explica pra gente. É isso mesmo, Ítalo. O Steve Bannon, para quem não sabe, vamos fazer um apanhado aqui. O Steve Bannon, ele é uma das maiores personalidades da chamada direita populista mundial. Ele foi um dos coordenadores e o estrategista principal do final da campanha do Donald Trump à presidência em 2016 e depois foi assessor sênior do presidente Donald Trump na Casa Branca. Saiu da Casa Branca muito demitido, muito malquisto pelo presidente Donald Trump, porque, segundo as conversas informais aqui que acontecem dentro do Partido Republicano, não é uma informação totalmente pública, mas saiu alguma coisa na imprensa, era ele que vazava boa parte dos acontecimentos dentro da Casa Branca para a imprensa, muitas vezes para minar antagonistas dele dentro do governo, incluindo a Ivanka Trump e o Jared Kushner, respectivamente a filha e o genro do presidente Donald Trump. Ele saiu, na época, todo mundo na direita considerou uma perda. Eu mesmo era fã do Bannon, e ele tem bons documentários na internet, foi editor do Breitbart News, que é um dos principais sites de notícia de direita aqui nos Estados Unidos, em homenagem e fundado pelo Andrew Breitbart, que é um ícone na direita conservadora americana, já falecido. Enfim, o Bannon, para se ter a magnitude, ele é uma pessoa que, inclusive, articulava pelo mundo uma aliança dos candidatos de direita internacionalmente. Fez isso na Europa, fez isso na Ásia e fez isso no Brasil também. Teve com o Eduardo Bolsonaro, teve com o Olavo de Carvalho, teve com um monte de gente. Não significa que o Olavo de Carvalho nem o Eduardo tenham tido nenhuma relação pessoal. Tem um monte de bobajada na imprensa de que assessor informal da família Bolsonaro, Steve Bannon, é preso. Assessor, amigo de Eduardo Bolsonaro, amigo que Eduardo Bolsonaro sai para tomar chopp toda semana com o Steve Bannon, isso? Liga para falar, pô, brother, tô aqui, tá difícil aqui a situação, não deu onda. Não tem negócio de amizade. Era uma figura respeitada, é uma figura muito conhecida na direita, muito inteligente, um grande estrategista, mas a imprensa correu para criar uma conexão entre Bolsonaro e Steve Bannon, porque a imprensa só consegue, como eu estava dizendo antes, a imprensa só consegue acordar e pensar em que notícia que eu posso gerar para ferrar o Bolsonaro, né? Mas sobre o caso do Steve Bannon, feito esse preâmbulo e essa apresentação, o que aconteceu? Na semana passada, o Departamento de Justiça prendeu o Steve Bannon e mais 2 pessoas, ou mais 3 pessoas, para ser mais preciso. Um deles, o sócio do Steve Bannon, o outro, o fundador do movimento. E qual foi o caso? O caso é que eles criaram um movimento chamado Build the Wall. Era uma plataforma de arrecadação de doações voluntárias, uma vaquinha, para usar o nome aí popular no Brasil, uma vaquinha para supostamente construir o muro, porque o Donald Trump não estava conseguindo o dinheiro do Congresso para construir o muro na fronteira com o México. E aí eles arrecadaram, começaram uma campanha, e isso é muito bacana dos americanos. Os americanos têm o hábito de fazer doações, e os americanos doaram 25 milhões de dólares para este empreendimento.
O Donald Trump foi contra. A relação do Donald Trump com o Steve Bannon não é uma boa relação, eles não se dão bem. O Donald Trump foi contra, dizia que isso era um assunto de governo. Depois que o Steve Bannon foi preso, ele chegou a dar uma declaração de que ele achava que esse movimento era um movimento oportunista, era um movimento para se mostrar, para gerar mídia. E a acusação que foi feita é a seguinte: o Steve Bannon e os dirigentes do Build the Wall, dessa ONG com o objetivo de construção do muro, eles tinham feito a promessa de que todo o dinheiro ia ser utilizado exclusivamente para a construção do muro e que eles não receberiam dinheiro, não seriam remunerados por isso, seria um grupo que estivesse agindo voluntariamente. O que aconteceu? Segundo o Departamento de Justiça, e aí, de novo, eu peço desculpas ao espectador de eu ter que ficar fazendo explicação, mas é porque são necessárias para o entendimento. O Departamento de Justiça nos Estados Unidos, ele é, ao mesmo tempo, Ministério da Justiça e também Ministério Público e Procuradoria-Geral da República. Então, é ele que faz, às vezes, de acusador e o papel de Ministério Público. O Departamento de Justiça, e aí quem assiste Billions vai saber exatamente qual é a turma do Departamento de Justiça, porque foi o pessoal do Southern District of New York, que é justamente onde eu esqueci o nome do personagem lá do Billions, o procurador lá do Billions. Daqui a pouco alguém vai me lembrar aqui no chat. Mas é onde ele atua. Então eles fizeram essa operação porque, supostamente, e aí supostamente mesmo, tanto o Steve Bannon quanto o Andy Badolato, quanto o Brian Kaufman, que era a voz do Me Too, do Build the Wall, estavam utilizando recursos da doação para despesas pessoais. E aí eu tive acesso e li a peça de acusação, mandei até para vocês aí, li a peça de acusação, e a peça de acusação, ela inclusive nomina quais foram as despesas e fala de centenas de milhares transferidos para cada um dos indivíduos, inclusive $1 milhão aproximadamente transferidos para o Steve Bannon, por baixo dos panos. Então, qual é o problema? É muito normal que você, em ONGs, tenha remuneração dos executivos. Apesar de uma entidade ter um fim não lucrativo, ela não significa que os executivos que trabalham, os talentos que trabalham nesta entidade não possam ser remunerados. Eles são remunerados. Só que o que você não pode dizer que eles não vão ser remunerados e remunerar por debaixo dos panos. E, de novo, segundo o Southern District of New York, essa remuneração ela foi feita por debaixo dos panos e com despesas totalmente não relacionadas à construção do muro propriamente dito. Bom, agora ressalvas alguma dúvida, Ítalo e seu Sepúlveda? Eu tenho umas ressalvas para fazer em relação ao processo. Só coloquei o caso aqui. Não, perfeitamente. Não, tá claro. Acho bom você ter destacado isso, essa última coisa, Paulo, porque eu falei quando a bomba caiu aqui, né? Eu comentei, né? Falei assim, olha, a princípio não é problema o cara ter feito uma campanha, né? E ter recebido, né? Durante o trabalho que ele desempenha, né? Mas agora você explicando de fato, né? Existe uma lei que proíbe, né? O sujeito de fazer remuneração, aliás, condiciona a remuneração a você publicizar o fato de que vai estar remunerando, né? Não pode simplesmente decidir remunerar e pronto, né? Existe um processo a fazer. Você não pode maquiar as despesas e fazer pagamentos de jantares e despesas pessoais não relacionadas à atividade fim da organização sem fins lucrativos. Isso aqui nos Estados Unidos é até parecido com o Brasil. Você abre uma empresa, essa empresa se submete um registro ao IRS, né, que é a Receita Federal Americana, pedindo isenção de imposto. Você submete ao seu estado, o estado onde você fica, eles ficavam no Colorado, pedindo isenção dos impostos estaduais, e para isso você precisa cumprir certos requisitos legais.
não teria problema ser remunerado, mas você não pode, você também tem que cumprir determinadas regras. E segundo o Southern District de Nova York, eles não cumpriram essas regras. Bom, algumas ponderações que eu tenho para fazer. O Brian Kaufman, que é o líder do movimento, era a voz, era a face pública dessa ONG, né, do movimento, como eles chamam, de construção do muro. O Brian Kaufman, ele ficou conhecido por fazer campanha para uma democrata em 2012, se eu não me engano, e em 2013 ou 2014, ele foi convidado do Barack Obama, veja você, convidado do Barack Obama, para o discurso de State of the Union, que é o discurso mais importante anual que o presidente faz no Congresso. Ele ficou conhecido porque ele é um veterano de guerra ele sofreu um ataque no Iraque, se eu não me engano, e perdeu as 2 pernas e uma das mãos. Então ele é um grande amputado, é considerado um herói de guerra, e esse foi um dos sujeitos presos. O outro sujeito preso foi o Andy Badolato. O Andy Badolato, ele também trabalhava no Breitbart News junto com o Steve Bannon, mas ele vem sendo tratado pela imprensa americana quase como um laranja do Steve Bannon. A casa onde o Steve Bannon tem o registro domiciliar dele, eleitoral, aqui em Miami, meu quase vizinho, é do Andy Badolato. O Andy Badolato também tem uma série de outros processos judiciais de calote, de fraude, e esse nem de longe é o primeiro processo dele nesta seara, tá? Então essas são informações importantes que não significam que eles sejam culpados. Agora deixa eu dar o outro lado da história. Eu falei aqui para vocês e fiz a analogia do Billions, de que foi o Southern District of New York, o Distrito do Sul de Nova York, o Ministério Público Federal de Nova York, digamos assim, para fazer uma comparação brasileira, o Ministério Público Federal de Nova York, que fez essa prisão. A Attorney General, né, a procuradora que assina a peça que determina a prisão do Steve Bannon, se chama Audrey Strauss, tá? É uma mulher. Essa mulher, ela é conhecida e filiada do Partido Democrata, de oposição ao presidente Trump. Além disso, ela é casada com um advogado chamado John Rusty Wing, tá? O John Rusty Wing, ele também é um democrata conhecido, e a firma dele, que se chama Lankler, Siffert & Wohl, que é uma grande firma de Nova York. Você vê que não é só no Brasil, né? Você não tem só no Brasil o caso do procurador ou do juiz, que a esposa tem um escritório de advocacia. Aqui também rola esse negócio. O marido dela é um grande advogado criminalista de defesa e obviamente, não deve atuar nos casos da mulher, mas tem a influência de ser marido da procuradora do estado de Nova York. Então, essas são ressalvas que... E o fato disso ter acontecido às vésperas das convenções do Partido Democrata e do Partido Republicano levantam, ao menos, suspeitas, principalmente por conta de todos os escândalos nas investigações que aconteceram aqui durante o Obamagate. Então, o Steve Bannon, ele se declarou não culpado, o que é aqui é muito... A declaração do sujeito, culpado ou não culpado, faz muita diferença, porque se você for culpado e pegar um batom na tua cueca, é melhor que você assuma mesmo e faça um acordo com a promotoria. Ele se declarou não culpado, pagou fiança e está solto nesse momento, com uma série de medidas cautelares. Está com passaporte retido, não pode viajar, não pode entrar em barco, não pode entrar em avião privado, e teve que pagar uma fiança de, não me engano, alguns milhões de dólares. Tá?
Essa é a notícia. Se alguém tiver alguma pergunta e eu souber responder. Tem um Olha, comentário a fazer, Supla? Eu gostaria de perguntar uma coisa, é o seguinte. Você, quando nós falamos aqui de vários casos do Brasil, você mostrou restrições à questão de prisões preventivas e tal. Qual seria a razão dada ou alegada para essas prisões? Eu sei. Seria isso. A lei no Brasil e a lei nos Estados Unidos, ela é diferente. O que determina a lei no Brasil? Por que eu sou muito crítico às prisões? E o pessoal fica chateado comigo, muitas vezes aqui, mas infelizmente a gente tem que falar as coisas como a gente vê, né? A lei no Brasil, ela é muito estrita e muito clara nas oportunidades, nas situações onde alguém pode ser preso. Então, no Brasil, você pode ser preso. Ou você foi preso em flagrante, e alguma autoridade viu você cometendo crime e prendeu você no ato, ou você pode ser preso preventivamente, ou você pode ser preso temporariamente. E eu não quero entrar no detalhe na prisão preventiva e na prisão temporária, mas são medidas cautelares de exceção para garantir a integridade do processo penal. Tá? Então, quando alguém é preso preventivamente, isso deveria ser assim, olha, só foi preso porque tinha que prender para que o processo penal seguisse de forma perfeita. Ou porque o sujeito ia fugir, ou porque ele estava ameaçando testemunhas, ou porque ele estava destruindo provas. E no caso da prisão temporária, é uma prisão por um prazo determinado, geralmente 5 dias, com possibilidade de extensão, apenas para o rápido cumprimento de diligências processuais. O pacote de abuso de autoridade e a lei anticrime, que foram aprovadas no governo do Bolsonaro, eles ainda restringiram ainda mais e deixaram mais claras as exceções na lei. Então, por isso que toda vez que eu vejo uma prisão preventiva ou temporária no Brasil, eu sou bastante cauteloso. O senhor colocou bem, eu sou bastante cético, reticente, porque são medidas de exceção. Eu não gosto que o Estado tenha isso, até por experiência própria, eu não gosto e não acho positivo que o Estado tenha este tipo de poder sobre o indivíduo. O caso da prisão que a gente gosta, a prisão que a gente quer, no Brasil, pela Constituição, está na letra da lei, é indiscutível, gosto ou não. Apesar do STF não estar nem aí mais para a letra da lei, o que diz a Constituição é que a pessoa ela é considerada inocente até que em trânsito em julgado. Então, a pessoa no Brasil só pode ser, e o Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento no momento, que a pessoa só pode ser presa depois da última instância do último recurso ser julgado, o que no Brasil é praticamente nunca. Mas é o que diz a lei. Então, a minha posição em relação a esse assunto no Brasil é a seguinte: eu sou legalista, vocês podem reparar. Eu sempre digo o seguinte: o que diz a porcaria da lei? A lei diz isso? Cumpra essa lei. Não interessa se eu gosto da lei ou não, o lugar para mudar a lei é no parlamento, com sanção do presidente, seguindo o processo da República. Bom, vamos lá, fiz essa separação. Nos Estados Unidos não tem nada disso. Nos Estados Unidos, a única coisa é que o juiz tem que determinar que o sujeito tinha probable cause, ou seja, causa provável, na justiça criminal, inclusive tem um componente de probabilidade matemática. O juiz entende que é mais provável do que improvável de que ele tenha cometido aquele ato. Então, quando um juiz emite uma prisão aqui, ele é uma espécie, sim, de pré-julgamento do caso. Enquanto no Brasil você tem que ter o fumus bonis iuris lá do direito para você poder decretar a prisão preventiva, mas ela não deveria ter este componente de uma espécie de pré-julgamento. No caso, para um juiz ter determinado a prisão do Steve Bannon, é porque, e óbvio, muitas vezes pesa o fato de que o sujeito pode ser o que eles chamam de flight risk, que é um risco de fuga. E o Steve Bannon, eles consideraram que também podia ser um flight risk, um risco de fuga.
Quando o sujeito tem um flight risk muito grande, eles nem aceitam a liberdade por fiança, que é muito comum aqui, né? Aqui é muito comum o juiz te libertar por fiança. Você vai lá e fala, ó, toma aqui 5 milhões de dólares, ou 10 milhões de dólares, o juiz que determina o valor, e esse valor fica para você como garantia em fiança, né? Em confiança, em sequestro, até que o meu caso seja julgado. Ele é devolvido no final do julgamento, ele não é uma multa, não. Ele é devolvido no final do julgamento, culpado ou inocente. Então, o Steve Bannon foi liberado com confiança. O que acontece é, no final das contas, Sepúlveda, a lei permite ao juiz, aqui nos Estados Unidos, esse tipo de prisão. E no Brasil, não, pelo menos em tese, não deveria permitir. Então, então, a prisão do Steve Bannon significa que o juiz de fato entendeu de que ele provavelmente é o culpado disso. Do crime. Que existia causa provável de que ele tenha praticado o crime. Entendi. Entenda, quem condena o sujeito aqui não é o juiz. Esse é um crime que irá a júri popular se for julgado. Então, a não ser que ele faça um acordo com a promotoria, que é uma possibilidade, é comum acontecer, a imensa maioria dos casos aqui não vão a julgamento, porque é muito caro, demorado, desgastante. Então, a maioria dos casos aqui não vão a julgamento. Mas se for a julgamento, se ele não fizer um acordo com a promotoria, o caso vai a júri popular. E aí, não importa o que o juiz ache a respeito do caso. Quem vai considerar que o Steve Bannon é culpado ou inocente é o júri popular. Entendi. Engraçado, aqui no Brasil só o crime contra a vida é para júri popular, né? É porque aqui você entende que você não está sendo julgado pelo Estado. Você está sendo julgado pelos seus pares, pelo povo. Então, como de fato o poder aqui emana do povo, você tem sempre, inclusive na esfera judicial, um check and balance, um peso e contrapeso popular. Então você tem, o tema não é sempre uma democracia, uma ditadura da maioria, etc, etc, mas ele tem um contrapeso popular. Então o contrapeso popular se tiver uma ação, uma conspiração do júri, do juiz, com o distrito de Nova York, etc, etc, no final das contas é o júri popular que vai determinar. Você imagina como teria sido positivo se você não tivesse tido júri popular, por exemplo, nos casos da Lava Jato. Você não tinha dúvida mais sobre a autoridade do Moro, se o Moro foi parcial, se o Moro foi imparcial, se o Dallagnol ficava trocando mensagem com o Moro, não interessa. Porque no final das contas você ia ter um júri, e esse júri ia ter determinado se o Lula, sei lá, o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, o Aécio Neves, todos esses caras iam estar sendo julgados pelo povo. E aí o povo, para você ser condenado, você precisa provar para o júri, e todo júri precisa concordar, além de qualquer dúvida razoável, esse é o termo em inglês, beyond any reasonable doubt, ou seja, além de qualquer dúvida razoável, que o sujeito cometeu aquele crime. Então, digamos assim, aí você fala, poxa, a lei é muito mais dura aí. Ela é muito mais favorável para absolvição. Na dúvida, é para o sujeito ser absolvido. Então, digamos que no caso do triplex lá do Lula, tá? Estou dando um exemplo aqui só simbólico e para as pessoas entenderem. Alguém teria que ter convencido o júri popular de que o Lula realmente recebeu propina da Odebrecht, aquele triplex lá como propina da Odebrecht, em contrapartida de benefícios e obras dadas lá para a Odebrecht. E as justificativas do Lula não poderiam atender qualquer dúvida razoável, ou seja, a desculpa que o Lula está dando, ninguém poderia dizer assim, não, pode ser que o triplex não seja dele mesmo. Entende? Então você acaba tendo um rito processual muito mais legitimado do que a ação unilateral de um super juiz. E aí você foge também do caso dos juízes estrelas que você tem aí pelo Brasil. Perfeitamente. Agora, você comentou, Paulo, que existe aí algumas dúvidas, suspeitas, né, sobre o que está acontecendo. O Bannon, como você comentou mesmo também, se declarou não culpado, o que é forte,
né? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, qual está sendo o efeito disso na opinião pública americana? Você consegue já ter alguma ideia de como é que a opinião pública americana está encarando isso? Você acha que há o risco disso respingar no Trump de alguma maneira? Ou nos conservadores? Como é que você está vendo essa questão? Menos efeito do que as pessoas imaginaram que fosse ter. Um desses motivos é porque o Trump já se descolou do Steve Bannon há muito tempo. E dentro do Partido Republicano, eu falo pelos meus colegas aqui, as pessoas que eu conheço dentro do partido, o Steve Bannon é uma figura muito queimada. Muito queimada. Então ele tinha mais prestígio internacional do que prestígio nacional. O episódio da saída dele foi muito sério aqui. O Trump, inclusive, deu uma aula de estratégia, porque já há muitos meses, sabendo que era o Steve Bannon que vazava as informações, ele manteve o Steve Bannon para conseguir aprovar o pacote da redução de impostos, se eu não me engano. Estou tentando me lembrar aqui se foi isso mesmo, mas algum projeto de lei importante que ele tinha. E para não gerar confusão, não gerar crise no governo, ele demitiu depois. Você imagina assim, e eu acho até uma boa lição para o governo federal atual. É mais ou menos como se o Bolsonaro tivesse engolido seco o Bebiano 8 meses, sabendo que o cara era, na opinião dele, um rato, mas para preservar a reforma da Previdência, digamos assim, ele tivesse mantido o Bebiano lá vazando, etc, etc. O Trump teve um baita de um sangue frio. E aí demitiu o Bannon. Mas isso já foi no primeiro ano do mandato do Trump, né? Então a gente já está falando de bastante tempo. O Donald Trump já declarou, eu não falo com o Steve Bannon há anos. E digo mais, eu estava com o Alan, né, inclusive no CPAC desse ano, a convenção aqui, o meeting, né, o encontro dos conservadores nos Estados Unidos, e eu já fui há 3 anos de CPAC, e desde que eu fui, o Steve Bannon nunca foi a nenhum ano. De tão não benquisto que ele é. Ele faz eventos paralelos, mas ele é uma figura já não benquista entre os conservadores, entre os republicanos aqui, entre o mainstream dos conservadores. Então é só os conservadores brasileiros se desesperaram à toa, pelo visto, né? Não, é uma figura querida, né? No mundo, assim, entre o público, ele é uma figura querida. Eu, pessoalmente, sempre fui fã dele. Tem um documentário dele que está no YouTube, se chama Generation Zero, se eu não me engano, que fala sobre a mudança das gerações, como as gerações que... Aquela ideia, né, de que homens bons geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis geram homens bons, e ele fala muito sobre esse ciclo. Depois o espectador aí que quiser assistir, pelo menos estava no YouTube, Generation Zero do Steve Bannon. Ele tem outros bons documentários, o Breitbart sempre foi um dos sites que eu mais li, mas ele inclusive era muito brigado com o Ben Shapiro, que também trabalhou no Breitbart com ele. Então é uma figura polêmica, mas eu particularmente gostava muito das opiniões. Né? Paulo, Ítalo, eu só gostaria aqui de fazer uma ironia, uma saudação para os antas que ficavam dizendo que o pessoal ligado aos conservadores estava evitando esse tema. Está aqui o tema exposto com toda a abertura, sem passar pano para ninguém. Bom, eu vou dar aqui uma opinião, não sei se o Paulo concorda comigo ou não, mas eu acho que o Steve Bannon hoje tem mais projeção na Europa política do que nos Estados Unidos, nos meios conservadores. O Steve Bannon passou a ser uma espécie de mentor intelectual, inclusive de governos, como o da Itália, o governo de direita da Itália, e em grupos de direita da Europa. Eu, pessoalmente, não posso opinar muito sobre o Steve Bannon, a pessoa do Steve Bannon, porque não sou conhecedor, não gosto de opinar sobre coisas que não conheço. Mas ele, enfim, ele é um mentor do que uma certa direita começou a assumir-se como direita populista. Eu não sei se isso foi um erro, se não foi um erro.
esse termo populista é um termo muito vago, é um termo que dá para tudo, é uma espécie de ventoinha que você pode parar em qualquer lugar, então eu acho um termo um pouco ingrato. Mas houve uma certa direita que se assumiu como essa direita populista. E o Steve Bannon tem, assim, numa consideração por alto, eu diria que hoje o Steve Bannon tem mais projeção na Europa do que nos Estados Unidos. E também acho que, assim, não sei se eu vou ser muito preciso, mas há muita gente no Brasil que fala do Steve Bannon e não conhece o Steve Bannon, mesmo a favor. Falam do Steve Bannon porque viram uma fotografia ou outra de algum evento e pronto, e já acham que o Steve Bannon, e então ficaram assim impactados. Mas eu achei muito interessante essa pergunta do Ítalo, qual era a repercussão, porque esse é um caso à parte, ou seja, qual era a repercussão desse fato nos Estados Unidos e nos meios conservadores. E você disse muito bem e ponderou isso muito bem. Perfeitamente. Bom, pessoal, nós estamos caminhando aqui já para o finalzinho desse terceiro bloco. Nós vamos mais um intervalo comercial e na sequência a gente volta para o nosso quarto e último bloco aqui do Radar da Mídia. Não sai daí.